Atos dos Apóstolos, no capítulo 4. O Senhor me deu uma mensagem linda sobre Davi, e eu quero aproveitar ao máximo essa mensagem, né? Então a gente vai para outra oportunidade e vamos falar o que Deus mandou falar. Atos dos Apóstolos, no seu capítulo de número 4. Vamos ler do 1 ao 12. Depois faremos menção do 17 ao 20. Quero lembrar que essa palavra trouxe o Luiz Fernando aí na última oportunidade que ele teve. Capítulo 4, 1 a seguir. Estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus. Perturbaram-se muito de que ensinasse o povo e anunciasse em Jesus a ressurreição dentre os mortos. Agarraram-nos e os trancaram na prisão até o dia seguinte, porque era já tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra creram, e chegou o número desses a quase 5.000. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém suas autoridades, os líderes religiosos e mestres da lei, Anás, o sumo sacerdote, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. Colocando Pedro e João no meio, perguntaram: com que poder ou em nome de quem fizeste isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e vós, líderes religiosos de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e de modo como foi curado, seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel que em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele que vós crucificaste, mas a quem Deus o ressuscitou dentre os mortos, em nome desse é que este está curado diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os construtores, a qual foi posta por cabeça de esquina. Em nenhum outro há salvação, pois também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. Amém? Vire a folha da sua Bíblia, ou se não, vá para o versículo 19 e o 20. Responderam, porém, Pedro e João: julgai vós se é justo diante de Deus obedecer antes a vós do que a Deus, pois não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Amém? Senta aí, irmãos, dê uma glória a Deus. Graças a Deus. Queridos, esse livro de Atos dos Apóstolos, ele é pertinente à nossa época, né? Aliás, toda a Bíblia Sagrada, ela é atual. E ela é a notícia mais atual de todos os tempos, né? Não só se renova todo dia, todo momento, como também jamais volta vazia. Nós vamos ver a história aqui de dois pregadores do Evangelho que estavam sofrendo tremenda perseguição: Pedro e João. O que acontece? Acontece que no capítulo anterior aconteceu uma cura sobrenatural de um coxo, algo que foi tremendo, porque aquele homem vivia na Porta Formosa desde a sua nascença, desde seu nascimento, e ele estava lá e só esperava do templo recursos financeiros. E chegando Pedro e João, ele fez o que fazia sempre, pediu, né, aquele valor, e Pedro disse e João disseram que não tinham, mas o que tinham eles iam dar àquele homem. Em nome de Jesus, levanta e anda. Aquilo foi um acontecimento. Por quê, irmão? Porque esse homem aqui que estava na Porta Formosa, ele é do tempo de Jesus, mas Jesus não o curou. Significa dizer que para tudo tem o seu tempo, e também aquele era um milagre para Pedro e João. Para tudo Deus tem um propósito, não é verdade? Tanto é que a cura daquele homem
fez com que chamasse a atenção de Jerusalém. O que? Pedro e João, os discípulos daquele Jesus, estão fazendo a mesma coisa que aquele Jesus fazia, que eles dizem ter ressuscitado. Criou-se um alvoroço. O alvoroço, entrou ciúmes muito grande, e aí foi uma discussão terrível entre as autoridades. E nós vamos ver o porquê. O porquê está ali no versículo 4 do capítulo 4. 5.000 almas se converteram, ou quase 5.000 almas. Ora, um grande milagre e a conversão de milhares. E isso causou ciúmes. E isso causou inveja. Por quê? Porque o sumo sacerdote, as autoridades do momento, aqueles homens poderosos da ocasião, eles não tinham o mesmo alcance do que os discípulos de Jesus. Estavam ganhando almas para Jesus, estavam fazendo uma grande obra para Jesus, e eles estavam com ciúmes. Por que Jesus, mesmo morto, que na cabeça deles Jesus estava morto, por que aquele nome, sendo pregado, arrastava multidões? E melhor ainda, curava os enfermos, e as pessoas ficavam admiradas com que a palavra de Deus na boca daqueles homens era verdade, do que estava acontecendo, conversões. E é aí acontece o que está acontecendo em nossos dias. Vamos lá. Estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus. Não aguentaram ver o poder de Deus. Perceberam que o poder de Deus estava salvando, ajudando as pessoas, e eles estavam dizendo: nós é que queremos ajudar. Isso aí tinha que ser com a gente. Mas não. É pelo poder de Deus, da palavra do Evangelho, é que aconteciam, e é que as coisas acontecem hoje. Versículo 2: perturbaram-se muito de que ensinasse o povo e anunciasse em Jesus a ressurreição dentre os mortos. Até hoje, os poderosos se perturbam por causa da pregação do Evangelho, porque um homem, uma mulher que se arrepende, ele se torna uma bênção para a sociedade. E os poderosos não entendem que a psicologia pode até ajudar, que as técnicas humanas podem até ajudar, mas o que realmente resolve é o verdadeiro Evangelho. É o Senhor Jesus, quando entra na vida de um homem, de uma mulher, e faz com que aquele caráter distorcido, aquele caráter prejudicado pelos pecados, volte a ser reconstruído, restaurado. Somente Jesus pode fazer isso. E a Bíblia está falando aqui que as autoridades da ocasião estavam revoltados, porque não conseguiam fazer o que o Evangelho faz. É o que está acontecendo hoje, irmão. Querem acabar com o Evangelho, perseguem o Evangelho, oprimem os cristãos, estabelecem ordem no culto, estabelecem tempo para o culto, estabelecem quantidade de gente dentro do culto. Ora, se a igreja é um instrumento de restauração do caráter, por que fechar? Nós somos sabedores, e eu sou um deles, que fui tirado lá da margem da sociedade, trazendo prejuízo para o Estado. Aleluia. E nós sabemos que alguém que usa cigarro, por exemplo, no final da vida, gasta uma fortuna tentando viver de dinheiro do Estado. Mas quando alguém vem para Jesus, esse deixa de fumar.
E por que as autoridades, por que os homens da ocasião não reconhecem o efeito do Evangelho? Se é realmente o Evangelho que transforma, que cura, que liberta. Eu não conheço um cristão que faça mal para alguém. E ele não precisa conhecer a lei do Estado, ele precisa conhecer a Bíblia. Conhecendo a Bíblia, ele não transgride lei nenhuma, porque ele é fiel a Deus. Agarraram-nos, perturbaram-se muito, no versículo 2, né? De que estavam ensinando no nome de Jesus. Jesus incomoda até hoje, minha gente. Versículo 3: agarraram-nos e os trancaram na prisão até o dia seguinte, porque era já tarde. Naquela época lá, aqueles dois homens, através do poder de Deus, trouxeram a saúde para alguém e ajudaram quase 5.000 pessoas. E o que eles ganharam de prêmio, de consolo? Colocaram dentro de uma prisão. É o que nós estamos vendo isso. A igreja só faz o bem e o que ela ganha? Ganha limitações. Não pode isso, não pode aquilo. Aí eu pergunto, quanto custa um tratamento de saúde, irmão? Quanto custa uma clínica de recuperação de viciados? E eu digo para você, quando Jesus entra na vida de um doente ou de um viciado, e ele aceita a transformação, o milagre é instantâneo. E esses recursos aí, nenhum deles é mais gasto ou desperdiçado. Podemos dizer assim, não estamos dizendo que não é válido isso tudo, claro que é válido, mas a solução é só em Jesus Cristo. Agarraram e colocaram na prisão dois homens cheios da unção de Jesus, dois homens cheios da unção do Espírito Santo de Deus, operam na unção do Espírito, na unção de Jesus, curam um homem, ganham milhares de almas, e o prêmio que eles recebem? A prisão. Será que nós não estamos caminhando para esse dia? Muitos, porém, do que ouviram a palavra, creram. E a Bíblia registra aqui que desses foram quase 5.000, milhares de pessoas aceitaram a Jesus. Será que é essa a preocupação? De que as pessoas alcancem a eternidade com Jesus? Não pode mais almejar a eternidade? Não. Versículo de número 5: no dia seguinte reuniram-se em Jerusalém. Olha só quem fez a reunião para prejudicar aqueles que pregam o Evangelho, a reunião para prejudicar as igrejas. Olha quem se reuniu: se reuniram as autoridades, eu estou lendo a Bíblia, os líderes religiosos, os mestres da lei, traz o nome aqui de Anás, que era sumo sacerdote, de Caifás, outro, de João, Alexandre, e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. O que estava acontecendo aqui? Que essas pessoas aqui estavam perdendo a clientela, porque a clientela estava se convertendo. Aleluia. Aleluia. Nós podemos trazer para os nossos dias. Eles estão perdendo votos, porque as pessoas estão se convertendo. E o nome de Jesus está sendo glorificado. Bem, 7. Colocaram Pedro e João no meio, quer dizer, para envergonhar. É isso que querem fazer com a igreja, envergonhar a igreja. Colocaram no meio. Perguntaram, com que poder e em nome de quem faz isso? A igreja, eu quero que fique bem claro, irmãos, que a igreja não está no nome dela, ela está aqui no nome de Jesus. Que a palavra de Deus não é pregada no nome do fulano, nem no nome do pastor, é pregada no nome de Jesus. Aleluia. Porque foi esse Jesus que construiu uma história a tal ponto que é capaz de resgatar o mais terrível pecador
das profundezas do inferno e colocar ele sentado entre príncipes e princesas do Senhor. É no nome desse que se faz isso. Então Pedro e João, cheios do Espírito Santo, disse: autoridades do povo e vós, líderes religiosos, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício, fizeram benefício e foram presos. Nós sabemos que eles não mereciam a prisão, mas foram presos. A igreja está fazendo benefício para a terra e estão prendendo a igreja. Isso é o evangelho. Esse é o evangelho que deve ser ensinado, pregado nos 4 cantos do mundo, porque não vai longe e nós todos sairemos daqui. Quando não der mais para servir a Jesus, ficar insustentável a adoração, a oração e o louvor, o próprio Deus é fiel e fará o que disse, virá nos buscar. Seja conhecido de vós, todos, de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus, o Nazareno, eu quando vejo, irmão, esse nome Nazareno aqui, trazendo um subtítulo para Jesus, eu fico encantado, porque a cidade de Nazaré era não só pequena, como desprezada entre as outras. E quando a Bíblia traz o nome de Jesus Nazareno, está dizendo: Jesus que vocês desprezaram, assim como desprezaram o lugar que ele veio. O desprezo é a característica da igreja, que faz tão bem para a humanidade, que fez tão bem para mim, que fez tão bem para você, que tirou você dos lugares terríveis, que curou você, que deu novas perspectivas de vida, que levantou a sua esperança, e hoje você tem a ansiedade de ter um encontro com Jesus, porque Ele te resgatou. Aleluia. Seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Nazareno, aquele a quem vós crucificastes. Estão crucificando a igreja, irmão. Os ônibus lotados não são culpa dessa pandemia. Os aviões também não. Supermercado lotado não é. Metrô lotado não é. A culpa é das igrejas. É da aglomeração dentro das igrejas. Aleluia. Olha o que a Bíblia diz: a quem vós crucificastes. Estão fazendo com isso com a gente. Estão querendo nos matar aos poucos. Porque quanto menos pessoas dentro da igreja, são menos pessoas que ouvem a palavra. E nós sabemos que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. É preciso ter igreja para que se pregue a palavra, para que se ouça a palavra, para que se aumente a fé, para que haja transformação. Mas a quem Deus o ressuscitou dentre os mortos, em nome desse é que este está curado diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os construtores, o qual foi posta por cabeça de esquina, e em nenhum outro nome há salvação entre os homens. O dinheiro não salva. Você que está aqui na live, o dinheiro não salva. Sabe o que mais não salva? Posição social não salva. Títulos não salvam. Curso superior não salva. Riqueza não salva. Ser filho de papai também não salva. Sabe o que salva? Atos dos Apóstolos, capítulo 4, verso 12. Jesus Cristo, o Nazareno. Aleluia. Aí, depois daquilo tudo, Pedro e João, eles têm ali uma pequena reunião entre eles e começam a conversar. O que aconteceu? O que aconteceu? Nós sofremos aí um grande revés. Fomos presos, fomos a julgamento, se obrigaram a nos soltar, porque tem quase 5.000 lá fora. Isso é voto? Isso é voto?
Tem quase 5.000 lá fora que estão torcendo por nós. Soltaram Pedro e João. Mas antes de soltar, antes de fazerem passar aquela vergonha por Jesus, e irmão, ser preso por Jesus, ser perseguido por Jesus, ser limitado por Jesus, como nós estamos aqui, é uma honra, irmão. É um privilégio para poucos. É bacana, aleluia. Ainda deram uns conselhozinhos para Pedro e João. Não prega mais nesse aí não. Não fala mais de Jesus não. Não falem mais, vocês vão crescer demais. Hoje foram 5.000, depois 3.000. E nós sabemos que o evangelho tomou conta de Jerusalém a tal ponto que levantou-se uma perseguição e aconteceu aquilo que nós conhecemos como diáspora no ano 60 depois de Jesus. E aí o evangelho foi a Samaria, Judeia e chegou até nós, confins da terra. Mas deram um conselho, irmão. Não fale mais nesse Jesus Nazareno. Não fala mais, não fala. Pedro, olha o que a Bíblia diz. Responderam, porém, Pedro e João, cheio de ousadia: julguem entre vós se devemos obedecer a Deus ou aos homens. E aí? Você conhece o Deus que te curou? Você conhece o Deus que te tirou lá do meretrício? Te tirou lá da magia negra? Você conhece o Deus que oprimiu você? Que maltratou você? Que esfregou a tua cara no chão da miséria? Aí você vai obedecer os homens? Ou você conhece o seu Deus ou você não conhece o seu Deus? É claro que Pedro e João estavam se referindo à pregação do evangelho. Irmão, aconteceu várias vezes. O apóstolo Paulo foi preso. João Batista foi preso e acabou sendo degolado na prisão. O evangelista João foi preso na ilha de Patmos. Os demais discípulos torturados, mortos, crucificados de cabeça para baixo, Pedro, martirizados. Muitos discípulos foram mortos no meio da caminhada, muitos foram presos, jogados nas arenas, queimados no fogo, muitos crucificados.